Renata é uma mulher de 43. Ah, não sei, eu acho que é 43. 43. Que ao mesmo tempo é super menina, é mãe de 5 filhos, apaixonada pela vida. Eu sou apaixonada, eu amo viver, totalmente livre. Essa é a Renata. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu era manicure, fazia unha. E minha mãe montou ela não gostava que eu fazia unha. É engraçado, toda pessoa que trabalha na área da beleza sempre tem essa resistência dos filhos trabalharem na área da beleza. Antigamente era menos aceito, hoje em dia até que não. Mas ela não deixava, eu fiz um primeiro curso de manicure escondido e apaixonei. Eu nem sei fazer outra coisa, eu sempre trabalhei na área da beleza. E aí ela montou um salão e fez uma promoção. Pé, mão, corte, sobrancelha, enfim. R$1,99 e aí ela me chamou para poder trabalhar com ela. E eu fui trabalhar com ela e me apaixonei mesmo, assim. Eu descobri depois, né, que eu amo comunicação, eu amo pessoas. O Renata Pacheco surgiu daí. Eu sempre trabalhei muito, sempre gostei muito de pessoas, mas eu sentia falta de propósito. E foi quando eu descobri o meu propósito com o alongamento. Eu sempre usei alongamento, quer dizer, numa fase da minha vida, né? Então eu tenho fases que eu raspava a cabeça, eu tinha um problema com o meu cabelo, era um relacionamento de mais ódio do que amor. Então eu usava alongamento, usava mega hair, e eu tinha essa paixão, essa loucura com o meu cabelo com alongamento, e eu descobri o Renata Pacheco aconteceu quando eu entendi o meu propósito com mulheres e cabelo. Aí o Renata Pacheco aconteceu. Minha filha, eu fazia unha demais, assim. Quando eu comecei a trabalhar com minha mãe, ela tinha essa questão, né, de R$1,99. Então, era, assim, minha mãe me ensinou muita coisa. E uma dessas coisas que ela me ensinou foi trabalhar muito rápido. Porque eram muitas clientes. Então eu atendia muito, mas eram muitas clientes. Tinha dia que a gente trabalhava numa garagenzinha e eu deixava o meu colchão lá. Porque não fazia sentido eu sair de casa, sair do trabalho meia-noite e voltar no outro dia às 6 horas da manhã. E a gente dormia lá no colchão, porque era tanta cliente que a gente não fazia sentido. Eram muitas unhas, gente. Nossa, eu acho que eram umas 30, 40 mulheres por dia. Eu adorava, era uma farra só. Minha mãe cobrava R$1,99 e eu recebia 35%. A conta nunca fechou, na verdade. A conta fechou muitos anos depois, quando eu fiz o Empretec. Porque eu não estudei, então assim, eu não tinha noção nenhuma de gestão. Eu comecei a trabalhar muito nova, eu como a maioria, né, muitas pessoas, eu tive uma infância muito complicada no sentido de base familiar, enfim. E eu casei porque eu queria muito sair de casa. Na minha infância, até os 15 anos, eu não tinha sentido ainda, sabe assim, amor. E aí eu não sei porquê, mas meu sonho sempre foi ser mãe. E eu casei porque eu queria sair de casa mesmo. A minha situação em casa era muito complicada. E isso acontece muito. Então eu saí de casa, casei e tive a Cat. Eu falo que a Cat, ela me salvou, assim. A Cat foi o primeiro amor que eu senti na vida. E aí depois de Cat, veio a Kim. Quando eu tive a Cat, né, é o primeiro amor da minha vida, eu lembro exatamente hoje. Tem tantos anos, mas eu lembro exatamente o sentimento que eu senti quando eu olhei pra Cat, quando ela nasceu. Com 15 anos, é uma criança cuidando de outra criança. E logo depois eu engravidei da minha segunda filha. E aí eu já sabia o que era ser mãe, então assim, o negócio apertou muito. E aí eu trabalhava mais ainda. E aí eu tive minha segunda filha, que também é o amor da minha vida, assim. Então eu costumo falar que geralmente os pais, eles dão base para os filhos. No meu caso foi, como quase tudo na minha vida, ao contrário. Os meus filhos que me deram base. Hoje eu percebo muito isso, assim, lidando com as pessoas que eu lido hoje. As pessoas não têm muita noção de como funciona a vida, né? Hoje o meu mundo, e o mundo das pessoas com quem eu convivo, ele é muito distante do mundo da realidade que existe. A Renata é uma mulher que não tinha nenhuma perspectiva, né? Porque era muito abuso de todas as formas. E entrei num casamento que era muito mais abusivo ainda. E geralmente a gente nem sabe que a gente vive o abuso, a gente carrega as dores do abuso, mas você não consegue, quando você está ali, você não consegue saber que você está vivendo, né?
Logo quando eu tive a minha segunda filha, aconteceram algumas coisas e eu separei. E como sempre, Deus, muito maravilhoso, me deu os meus filhos para poder me mostrar o tempo inteiro. A gente aprende muito fácil com os filhos. A gente acha que a gente vai ficar ensinando, mas se você para um pouquinho, você vê o tanto que os filhos te ensinam. Então eu passava muita fome. E eu lembro que uma vez eu estava... A Kathleen não mamou no peito. A minha segunda filha nasceu, ela amamentava e ela chorava muito, a Kathleen, e de fome mesmo. E aí um dia à noite, eu estava em casa, o meu ex-marido ele não trabalhava, e aí a Kathleen começou a chorar, não tinha nada para dar para a Kathleen, eu levantei. Isso assim foi um marco na minha vida. Tinha uma vasilha de açúcar, mas também não tinha açúcar, então eu passei água naquilo ali, coloquei na mamadeira da Cat, eu estava amamentando a Kim. E, gente, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. E naquele momento que eu estava dando a água com açúcar para a Cat, aí eu jurei pra mim que nunca mais isso ia acontecer com elas. Então, até o meu sucesso vem delas. Que foi aí que eu falei, nunca mais eu vou dar água para minha filha, eu não quero minhas filhas passando fome. Eu não quero que minhas filhas passem o que eu passei. Eu não acho, não, eu tenho certeza. Ali nasceu a nova Renata. Aquele dia nasceu a Renata. Se você me perguntar assim, Renata, o que você tem mais orgulho na sua vida? Não tem nada que eu tenho mais... Quer dizer, nada que eu tenho mais orgulho do que a minha família. A família que eu construí, com a Cat, com a Kim, com o Júnior, com o Antônio e agora com a Ayla. Eu fiz muita coisa igual, mas eu consegui mudar muita coisa na minha geração. Então, assim, Cat e Kim são as únicas pessoas da minha família que é formada. O dia que eu fui levar a Kim para poder fazer o negócio dela lá na UFMG, eu nem sabia, né, que existia o UFMG, mas quando eu mudei para o Prado, eu mudei exatamente por isso. Eu ia para o Vale de Itobá e eu passava, eu via as meninas da minha idade grávida, fumando, se drogando. E eu chegava no Prado muito cedo, então eu via as meninas no escolar. Eu falava assim, gente, é isso que eu quero para minhas filhas. Eu vim para o Prado para morar num barracão de um cômodo lotado de rato. Então as meninas dormiam comigo na cama, eram nós três, e teve uma vez que um amigo meu me deu uma ratoeira, e a ratoeira ficava os ratos tudo lá dentro, e a gente não tinha coragem de pegar e tirar os ratos. Era a casinha dos ratos, é a nossa casinha. Mas eu sempre fui muito inteligente, a gente sabe que eu entendi que nesse meu trajeto de ir e vir trabalhar, eu entendia que a gente é o meio que a gente vive. E aí eu sempre cobrei muito das minhas filhas essa questão de estudo. Então, assim, quando a minha filha passou no UFMG em primeiro lugar, em Química, sem nunca ter estudado numa escola particular, eu desmaiei no dia de fazer a inscrição dela. Porque era tão surreal, entendeu? O dia que Kathleen faz... Esse dia ela falou comigo assim, mãe, eu tô fazendo mestrado. Eu falei, o que é isso? Então, o meu maior orgulho é conseguir, além disso tudo, entregar amor para eles. Sabe, eu te amo incondicionalmente. Esse amor que eu nunca tive, entregar isso é divino. E aí entra as minhas clientes lá do início, de unha. É por isso que eu sou tão apaixonada. Porque foram elas que entregaram todo o amor para mim. Eu aprendi a amar, a educar, a falar certo com elas. Mas o principal mesmo é isso, é o amor que elas me ensinaram a ter. Não cortar a luz. Aí eu pensei, ó, beleza. Sentei na escadinha e pensei, beleza. Vai dar para eu poder fazer unha até umas 4, 5 horas. Passou meia hora, veio a p*** do homem da Copasa, cortou a água. Aí eu fiquei sentada pensando, porque eu sempre trouxe para mim, isso é uma coisa muito boa, eu sempre trago a responsabilidade das coisas para mim. Independente do que aconteça, mesmo quando eu acho que eu estou totalmente certa, eu ainda paro para poder pensar onde que está a minha responsabilidade nisso. E eu sentada lá tentando encontrar a minha responsabilidade, mas não dava. Não tinha como pagar as coisas. E aí, olha para você ver, passa uma pessoa, me entrega um negócio no Empretec, eu vou no Sebrae, faço, aí a mulher pega e fala comigo que eu passei, porque tem, né, uma... E aí eu falei, pronto, quanto é? Aí a mulher falou comigo, na época era R$800, eu falei, moça, eu não tenho nenhum real, divide, mas eu não tenho cartão.
Aí elas me pediram para esperar, passou assim umas meia hora, eles chegaram para mim e falaram comigo assim, olha, você acabou de ganhar o Empretec. E lá no Empretec eu conheci uma mulher, que é a Elizabeth Penteado. E o Empretec foi muito bom para mim. Assim, se eu pudesse agradecer, falar, olha, que coisas que mudaram a sua vida, o Empretec. E aí, ela me viu lá e tal, ela falou que precisava fazer unha, eu falei com ela no horário de almoço, falei, eu consigo ir lá e buscar os negócios, fazer sua unha. Eu tava doida pra fazer unha, eu adoro fazer unha. E aí eu fui no horário de almoço, coloquei o uniforme rapidinho, uma blusinha, e fiz a unha dela. E aí eu acho que aquilo ali meio que encantou ela, sabe? E ela ela me adotou mesmo, assim, como filha. E ela falou comigo assim, olha, eu vou te dar uma consultoria. E foi aí que eu entendi, que foi a primeira vez que eu fiz conta, né? Quanto que custa um esmalte, uma lixa, um algodão. E aí eu falei, meu Deus, aí ela falou comigo assim, eu ganhava o que eu tinha de lucro nas unhas, com o valor que eu cobrava, mais o aluguel da garagem e tudo, com as coisas, era 59 centavos, se eu não me engano. Então nem se eu trabalhasse igual eu trabalhava, muito, 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 não tinha como. E eu ainda estava ali fazendo unha, eu amava fazer unha, mas eu ainda não tinha encontrado o meu propósito. E aí a Elizabeth pegou e falou comigo assim, a gente vai ter que passar pro cabelo. Eu falava com ela, eu odeio cabelo. Não, eu vou fazer cabelo. E a gente vai ter, enfim, porque tudo, né, hoje no Instagram, tudo é muito bonito, muito glamouroso. Teve um dia, as pessoas falam muito comigo que eu tive sorte, mas esses dias uma pessoa que eu tenho muita intimidade falou comigo que eu tive sorte. Essa é a palavra que mais me dá raiva. Porque qualquer pessoa que conhece a minha história sabe que eu não tive sorte. Eu tive a bênção de encontrar pessoas que me acolheram, mas sorte eu não tive não. Muitas vezes deu errado. Deu mais errado do que certo. Muitas vezes. Muitas vezes, como diz o povo, né? Eu comi o pão que o diabo amassou. Mas na minha vida, Renata, nunca foi uma opção desistir. Eu podia estar caída, quebrada, destruída. Então, assim, não vai achando que é tudo glamouroso, que é tudo flores, porque não é, não. Hoje ainda tem muitas coisas. E assim, ó, quanto mais você cresce, maior é o problema. Então, você tem que ter propósito mesmo, porque algumas coisas passam pela vida da gente. E que se a gente, hoje mesmo eu estava tendo essa conversa com vocês. Um monte de gente falou comigo, sai do operacional. E aí eu não queria sair. Porque a gente Deus manda as pessoas, mas você tem que estar preparado para receber. Não é uma arrogância, é só porque não estava no meu momento de entender a grandeza que é gerenciar o que eu construí. Então, na época eu não tinha entendimento. Muitas coisas chegavam e eu não tinha entendimento. Então, e junto com isso, né, da Beth, aconteceu no Natal, no dia 23, uma cliente minha, eu alugava a sala, eu tinha, né, já tinha mudado para um lugarzinho maior, e eu alugava a sala para alguns cabeleireiros, 2 cabeleireiros. E aí ele quebrou o cabelo dela, ela chegou, era uma cliente minha de muitos anos, de unha, e ela chegou, eu falei, e aí, Isabel, como é que foi seu cabelo e tal, como é que tá seu cabelo? Ela me entregou o cabelo dela inteiro na sacolinha, assim. Isso também para mim foi um marco. E faltava esse propósito. E aí, sabe quando tudo vai juntando? Quando ela me entregou o cabelo, eu falei, eu vou começar a fazer curso de cabelo, não para fazer cabelo. Porque eu falei assim, quando eu fui falar com ele falou, mas você não entende nada de cabelo, isso é manicure. Eu falei, não, eu vou fazer cabelo, fazer curso para eu entender o que é, para eu poder falar. E aí uma amiga minha, eu já usava alongamento, né, o Mega Hair. E aí eu ganhei um Mega Hair, o meu primeiro Mega Hair foi ganhado. Eu acho que eu fiquei uns 6, 7 meses com alongamento, com o Mega Hair. A manutenção já estava aqui assim, mas eu não queria tirar, não. Só tinha um tufo e eu não tirava de jeito nenhum. E logo depois essa minha amiga, ela estava muito mal, eu ganhei um cabelo também, de uma técnica nova. E aí eu fiquei apaixonada com a técnica. Falei, ai, deixa eu fazer você. Desci pro centro de cidade, fui na Galeria do Ouvidor, comprei os negócios tudo. Tinha uns cabelos lá em casa e eu fiquei o dia inteiro colocando cabelo nela. Nossa. E ela estava num momento muito difícil da vida dela. E aí, quando eu virei ela no espelho, o olho dela brilhou. Ali, é porque assim, eu sou meio cabeça dura, mas na hora que eu entendo, eu entendo. Sabe quando a luz divina vem? Aí ali, eu falei, é isso. Naquele dia, passou na minha cabeça o meu primeiro alongamento que eu ganhei. O meu pai, que, coitado, ele era alcoólatra, ele era viciado, doente. Então ele falava muito que meu cabelo era feio. Então ali eu entendi
a questão do meu cabelo feio, as dores que eu carregava dentro de mim por causa do meu cabelo, vários comportamentos que eu tinha por causa dessa criança que foi muito ferida e principalmente em relação ao cabelo. E ali eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. O dia que eu vi o olho dela no espelho, aquele olho assim, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, esse é o meu propósito. E aí desde então eu comecei a trabalhar com alongamento. A minha virada foi, tudo isso aconteceu muito junto, sabe? Eu sou empreendedora, né, gente? Eu durmo com uma ideia e acordo com outra. Coloco a chuva toda na Cat, ela vai ponderando. Eu já tive muitos planos e que depois eu vou entendendo que não dá muito certo. Mas eu tenho muita vontade de replicar o Renata Pacheco, eu preciso encontrar ainda uma forma de replicar o Renata Pacheco. Antes eu pensava muito assim, eu vou replicar o Renata Pacheco para ter mulheres em todo mundo, onde elas vão poder sentir, né, essa energia, esse acolhimento. Hoje eu já penso de duas formas, eu quero ter o Renata Pacheco, que é para isso, mas também para poder levantar mulheres como eu, que teve um monte de gente que me levantou. Então, assim, mulheres que trabalham com isso, né? Então, assim, são duas coisas. A gente está lançando, ampliando a linha de produtos. Eu, para te falar a verdade, não dá nem para poder falar muito sobre essa questão de empresa, porque realmente eu sou uma pessoa que hoje eu quero uma coisa e amanhã eu posso mudar totalmente. Eu sou fácil para olhar e falar, não deu certo, para. Meu maior sonho como empresária é ter uma escola, Renata Pacheco Academy, para pessoas carentes, para mulheres que são parecidas comigo, assim. Isso funciona muito, todas as pessoas que eu contrato para trabalhar comigo são Renatas. Aqui existe um monte de Renata. E eu vejo o tanto que funciona. Mesmo quando a pessoa sai daqui, e isso acontece porque ciclos se encerram, eu fico muito feliz de ter uma Renata lá fora. Não uma Renata que faz o trabalho, entendeu? De ter uma Renata que entende o valor dela. Então, o meu sonho, e isso eu vou realizar, eu sei, é ter um Renata Pacheco Academy para mulheres carentes.